menor que 5 Que? sextos, correto? É. Sim. Letra B, 7 meios e 7 terços. Aqui Igual. tem o denominador menor, quando os de cima são iguais, né? Aqui tem o denominador menor, vai ser a maior fração, tá bom? Tá. Sumiu minha imagem? Sim. 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 Agora voltou, Voltou? né? Voltou. Embaçadinha. Voltou. Vai focar já, peraí. Melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Letra C, 12 17 avos e 6 17 avos. Então, 12 17 avos é... Tia, sua Maior câmera que- saiu de novo, tia. O que está acontecendo aqui, gente? Ai, meu Deus. Ela pra mim tá toda preta. Parece que você desativou a câmera. Ah, tem alguém tentando entrar no outro celular com o mesmo login daqui. Deve ser Charlene. Não, que loucura. Melhorou aí, gente? Sim, claro. Então vamos lá, letra D. A letra D acho que é a mais complicadinha um pouquinho, ó. 6 nonos e 2 terços. Aqui os denominadores são diferentes e os numeradores também são diferentes, né? Tanto os denominadores quanto os numeradores. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar uma fração no denominador da outra ou manipular as duas para deixar as duas com o mesmo denominador. Nesse caso, a gente percebe aqui, ó, que o 3 é divisor do 9, certo? Então, se eu pegar essa fração e multiplicar por 3, eu vou encontrar o quê? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 6 nonos. Então, a gente consegue perceber que as duas são o quê? Iguais. Iguais. Então, 6 nonos é igual a 2 terços. Tá bom? Tá. Já na letra E, eu tenho 3 quartos e tenho 4 terços. Essa aqui a gente vai comparar de uma maneira diferente. Olha só. Essa fração aqui a gente classifica como uma fração própria, certo? Sim. Já a segunda fração a gente classifica como uma fração Impróprio. imprópria, tá? Então, Tá. toda fração imprópria vai ser sempre maior do que qualquer fração própria. Porque a fração própria, o de cima é menor que o de baixo, ela tem menos de um inteiro. Já a fração imprópria sempre vai ter mais de um inteiro, certo? Deu Certo. para entender? Nessa aqui a Deu. gente não preenche o inteiro todo. Nessa aqui a gente preenche o inteiro todo e ainda sobra. Então essa aqui é sempre maior. Se eu estou comparando primeiro vindo a própria, então a própria vai ser menor do que a Nó. imprópria, certo? Certo. E na letra F eu tenho 1 quarto e 2 oitavos. O 2 oitavos é exatamente o dobro do 1 quarto, né? Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 2 oitavos. Então elas são Iguais. iguais. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Não. Não, até Não? agora não. Vou para 4, tá? Tá. Então vamos lá. Número 4, nós temos os 3 primos de Roberto. Né? A questão dos 3 primos de Roberto. Ele vai doar suas bolinhas, né? Sendo que cada um vai receber a fração do total. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui. Márcio
fica com a fração 3 décimos. Vitor, com a fração 1/5. E Sandro, com a fração 2/7. Aí, logo na letra A, vem perguntando qual dos 3 primos de Roberto recebeu a maior quantidade e qual recebeu a menor quantidade. Tá bom? O que houve, gente? O que houve, gente? Um ruído no microfone de Kailane. Tá, então vamos lá, ó. Então está perguntando qual recebeu a maior quantidade e qual recebeu a menor. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que deixar as 3 frações com o mesmo denominador. Primeiro, eu observo que na segunda, o denominador é divisor do da primeira. 5 é divisor do 10. Então, eu vou transformar o 5 em 10, multiplicando a fração toda por 2. Então, eu vou ficar com 2 décimos. Até aí, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Beleza. Agora, eu vou transformar os denominadores de uma, né? Vou multiplicar os denominadores de uma pela outra fração e vice-versa. O denominador das 2 frações que tem 10 no denominador, eu vou multiplicar pela fração 2/7. Então, eu vou multiplicar ela toda por 10. E das frações que tem denominador 10, eu vou multiplicar pelo denominador da outra, que é 7. Eu vou multiplicar aqui por 7. E a gente vai ver as frações que a gente vai encontrar. Ó. 3 vezes 7, 21. 10 vezes 7, 70 avos. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 10, 70 também. 2 vezes 10, 20. 7 vezes 10, 70 também. Então, daqui a gente conseguiu transformar todas as frações dos 3 primos no mesmo denominador. Agora a gente pode dizer qual dos primos recebeu a maior quantidade de bolinhas? Márcio. Márcio. Menor? Foi São. Vitor. Menor, Vitor. Tudo bem? Sim. Ô tio, mas tinha como fazer sem fazer a conta. Cara, para você comparar a fração, os denominadores têm que estar iguais. Só dá para comparar quando os 3 denominadores são iguais. Eu aqui acertei sem fiz a conta. Aí depois eu fiz da mesma coisa. Tá, mas para comparar 2 frações é complicado. Elas têm que estar no mesmo denominador. Vamos lá. Sabendo que Roberto tinha 350 bolinhas de gude, calcule quantas bolinhas cada primo recebeu. Então, a gente vai pegar cada fração de cada um dos 3 e vai calcular de 350 bolinhas, tá? Então, primeiro, ó, vou botar aqui a letra B. Do Márcio. A fração que a gente viu para ele foi 3 décimos de 350 bolinhas, certo? Aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não foi o que a gente viu? Então vai ficar 350 dividido por 10, dá 35. 35 vezes o de cima, que é 3, vai dar 105 bolinhas para o Márcio. Então, o Márcio, ó, ficou com 105 bolinhas. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o Vitor. A fração do Vitor é 1/5 de 350. Então, eu vou dividir pelo de baixo, depois multiplicar pelo de cima. 350 dividido por 5 dá 70. Depois de 70, eu vou fazer vezes 2, vezes 1, desculpa.
que vão dar 70 bolinhas. Então, o Vitor vai ficar com 70 bolinhas. Aí depois para o Sandro, a mesma coisa. A fração do Sandro era 2/7 de 350. Fica 350 dividido por 7. Depois vezes 2. Então, ó, 350 dividido por 7 dá 50. Aí a gente vai fazer 50 vezes 2. Vão dar 100 bolinhas para o Sandro. Tio, a letra A é pra botar o quê? Quem recebeu a maior quantidade e quem recebeu a menor. A maior foi o Márcio, a menor foi o Vitor. Tá? Essa é a letra A aqui. Aí depois a B veio para cá. Tá bom? Tudo bem, tudo bem, bem, bem? Sim. Vamos para o 5? Eu ainda tô fazendo. Dever para casa, rapaziada. Hoje era só para corrigir. A única coisa que eu fiz agora que eu não tinha feito foi esses negócios do Márcio, do Vira, que teve que fazer a conta multiplicar por 2, por 7. A única coisa que eu Tá, não tinha feito alterar foi as isso. frações para elas ficarem equivalentes, né? É. Elas ficarem com o mesmo denominador para a gente poder comparar. Ô tio, não tá conseguindo caber a B toda, não. A B de bola. O AB é mais simples, cara. Separa o espacinho, bota para o Márcio, um espacinho para o Vitor. É só dividir o espaço em 3. Você vai fazer o mesmo cálculo dos 3. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Todos eles. Um para o Márcio, um para o Vitor e um para o Sandro. Se não couber, usa esse espaço do lado aí, ué. Não tem problema. Contanto que você identifique quantas bolinhas cada um ficou no final. Na número 5, nós temos os letreiros dos números 1, 3, 5, 6 e 8. Né? Tio, Aí, oi. a B é pra botar 105, 70, E 100 100? bolinhas para cada um. Mas tem que ter os cálculos de todas elas. O cálculo que a gente usou para chegar na quantidade de bolinhas. Que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Certo. Vamos lá, na 5 pergunta. Usando uma única vez cada ficha dessas, então não pode repetir. Em cada item, os números Tio, apresentados nas fichas, escreva uma fração. Oi. ali na B é em. No último. Ali, Sandro, 350 dividido por 7 deu quanto? 50. Aí fica 50 vezes 2, 100 bolinhas. Acabei. Então vamos lá, a gente vai escrever uma fração que representa a menor quantidade. Então a menor quantidade, a gente vai pegar o menor número, vai botar em cima, e o maior de todos vai botar embaixo. Essa é a fração que representa a menor quantidade com essas fichas aqui. Eu botei um B, terço. B é a que representa a maior quantidade, ao contrário, o maior número em cima e o menor número embaixo. Tá? Ô tio, nessa A eu botei um terço. Não, a menor quantidade de todas é 1/8. 1/8 é menos do que 1/3. 1/3 é maior que 1/8. Já na letra C, pessoal, que é um número entre 1 e 7 meios.
7,5, gente, é só pegar R$ 7 e dividir por 2. Dá 3,50, não dá? Hein? Dá. Tia, eu não Então, entendi lá. preste atenção. Ó, na letra C, ele está pedindo para você pegar um número entre 1 e 7,5. Só que 7,5 é o mesmo que 3,50. 3,5. 7 dividido para 2. 7 dividido para 2 dá 3,5 para cada, não dá? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Então eu quero um número entre 1 e 3,5. Qualquer número maior do que 1 é menor que 3,5. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar tem que ser uma fração imprópria para ser maior do que 1, né? Então eu vou botar, se eu pegar 3 sobre 1, 3 sobre 1 não vai dar 3? Vai. E 3 não está no meio, entre 1 e 3,5? Sim. Então já é um exemplo. Se eu pegar 5 sobre 3, dá 1 e pouco. 1,66. Então 1,66 também tá no meio, não está? Então se eu pegar sempre esses números assim, nessa hora, está entre 1 e 3,5. Tá? Então eu dei um exemplo aqui. Isso aqui é uma sugestão. Tem várias hipóteses aqui. Tá? Oi. Eu não entendi porque um terço vai com um oitavo. Porque quando o numerador é igual, a maior é a que tem o denominador menor. Não é tipo porque Um divide, terço é o 3 maior que divide um menos. quarto, que é maior que um quinto, que é maior que um sexto, que é maior que um sétimo, que é maior que um oitavo. Quanto menor o denominador, maior é a fração. Porque o pedaço está dividido. Quer ver? Olha só. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma folha aqui branca. Vou mostrar. Achei um pedacinho aqui em branco. Olha só. Eu tenho uma fração 1/2. Vou pegar um inteiro, vou dividir em duas partes e vou considerar uma delas. Isso aqui é 1/2. Certo? Certo, Richard? Sim. Sim. Se eu pegar a fração 1/8, é o quê? É o mesmo inteiro, só que agora ele está dividido em 8 pedaços. Certo? E eu vou considerar um deles. Qual é o pedaço maior? 1/2 ou 1/8? Então, 1/8 o pedaço ficou maior, Richard? Um meio. O meio. Qual o pedaço maior, Richard? um meio. 1/2. Então a gente conclui que 1/2 é maior que 1/8. Entendeu? Porque quando eu divido o inteiro em menos partes, cada parte fica maior. Entendeu? Quanto mais partes eu dividir, menor vai ser o pedacinho. Entendeu? Então o denominador ele indica a quantidade de partes que o inteiro está dividido. Quanto mais partes eu dividir o inteiro, menor vai ficar cada parte. Entendeu? Então, nas frações, quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o denominador menor. É o contrário. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. A letra D. Ele quer o número maior do que 5 nonos. Maior do que 5 nonos, qualquer fração imprópria que você pegar vai ser, por exemplo, ó, 6 quintos. 5 nonos não é própria? Então, qualquer imprópria que eu colocar aqui também é uma sugestão, tá? Qualquer imprópria que eu colocar vai ficar maior do que os 5 nonos. Tudo bem? Sim. Então, vou para a página 180. Eu te voltei, mas saiu. Tinha saído? Uhum. Ó, a 6 só trabalha com sugestões, tá?
Escreva uma fração que represente um número maior do que 1. Qualquer número que representa um número maior do que 1. Qualquer fração imprópria, gente. Por exemplo, 3 sobre 2. É um exemplo de uma fração que vai dar mais do que 1 inteiro. Certo? Então, na letra A, eu posso usar qualquer fração imprópria. Tudo bem? Sim. Na letra B, ele quer uma fração que está entre 2 e 3. Alguém me dá um exemplo de uma fração entre 2 e 3? Pessoal, para a gente 2,5? usar exemplo, preste atenção. Para a gente usar exemplo, a gente pode até mesmo desenhar entre 2 e 3. Então, eu quero 2 inteiros cheios e um inteiro pouco pintado. Então, se eu fizer isso aqui, ó, entre 2 e 3, eu tenho aqui, ó, não é maior do que 2 e menor do que 3, esse desenho? Sim. Que fração é essa? 1, 2, 3, 4, 5. Cada inteiro está dividido em 2. 3. Então, a fração 5 meios se encaixa nesse exemplo, porque é um número mais do que 2 e menor do que 3, que não encheu os 3. Encheu mais que 2, mas não chegou a encher 3. Entendeu? Sim. Letra C. Entre 1 meio e 5 meios é mole. Qualquer numerador entre 1 e 5 que vocês colocarem vai dar certo. Por exemplo, 3 meios, 4 meios. Tá? Então, eu vou botar 3 meios também. Tudo bem? Está Sim. entre 1 meio e 5 meios. 3 meios está no meio. D. Entre 4 nonos e 8 nonos. A mesma coisa. Qualquer fração com numerador entre 4 e 8. E o denominador tem que ser 9. Vamos lá, dá um exemplo aí. 5 nonos. 5 nonos, pronto. Agora, vem a mais complicada, entre 3 quartos e 9 décimos. Então, ó, 3 quartos, 9 décimos. Eu quero alguma coisa no meio. Para as frações ficarem com o mesmo denominador, o que eu faço? Pego a fração, multiplico pelo denominador da outra. E vice-versa. Pego a outra e multiplico pelo denominador dessa. Então, 3 quartos eu vou multiplicar por 10. Vai dar 30, 40 avos, certo? E o 9 décimos eu vou multiplicar por 4, que é o denominador da outra fração. Vai ficar 36, 40 avos. Agora fica melhor de comparar. Me fala um número entre 30, 40 avos e 36, 40 avos. 32, 40 avos. 33. 32, 33, 31. Tá, gente? Vou pegar um número entre 30 e 36, 40 avos. Tá bom? E na F, essa é mole. Essa aí a gente vai ter que mexer com o denominador. Então, entre 3 20 avos e 3 quintos. Então, qualquer denominador entre 20 e 5 agora. Repete o 3 em cima, só muda o denominador agora. Entre 20 e 5, fala um aí. 15. 21. Não, 21 não. Ah, não, 21 21 passou. não, 19, tio. 19, outro colega falou 15. Eu vou usar 11. Pronto, vai ser diferente. Tá? Entre 20 e 5. 11 está entre 20 e 5. Beleza? Beleza. Já podemos ir para 7 ou espera um pouquinho aí o pessoal terminar de copiar? Pode ir pra 7. Pode ir. Pode ir. Pode, claro. Eu vou virar a folha aqui, tá? Tá. Então vamos lá. Número 7, ainda na página 180, né? Responda os itens a seguir. Letra A. Ao compararmos duas frações com denominadores iguais, qual será a maior delas? Não é a que tiver maior numerador, não? Isso aí, a maior fração
será a que tem maior numerador. Tá dando para todo mundo enxergar? Uhum. E ao compararmos duas frações com numeradores iguais, qual delas será a menor? A que Porque tem o tem o denominador maior? menor? A Não é que tem. menor Que tem fração denominador. Será que tem o menor? será Meu, a que tem o quê? menor denominador? Não. A gente está falando de denominador agora. Denominador. Então a menor vai ser a que tiver o maior denominador, gente. No denominador é o contrário, gente. Olha só. Quando o numerador é igual, a maior é a que tem o menor denominador, ao contrário. Tá? Quando os Tio, lá você botou o maior. Não, porque lá estava pedindo o menor. O É. menor eu boto o maior. O maior eu boto o menor, ao contrário. Nada 7. Porque a A está falando de denominadores iguais. Nos denominadores iguais, a maior é com um numerador maior, tá certo? Entendeu? Aqui está falando de denominadores iguais. Nos denominadores iguais, a maior vai ser a que tiver maior numerador. Ah, Agora, tá, eu quando os acertei que eu tava. numeradores são iguais, a maior vai ser a de menor denominador. Denominador, tá certo? Tá? Quando os numeradores, o de cima é igual, a maior vai ser que tiver o menor denominador. Entendeu? É o contrário. Vou escrever depois uma regrinha para isso aí. Vamos lá. Vou botar aqui, ó, denominadores iguais. Denominadores iguais, a maior é a que tem maior numerador. Maior, maior. Beleza? Agora, quando numeradores são iguais, a maior vai ser o quê? É a que tem menor denominador. Deu para entender a diferença? Quando os denominadores são iguais, quanto maior o numerador, maior a fração. Quando os numeradores são iguais, é o contrário. Quanto maior o denominador, menor vai ser a fração. Tá? Então, para a fração ser maior, ela tem que ter o denominador menor, ao contrário. Tudo bem? Sim. Então, a maior fração será que tem a menor fração, desculpa, será que tem o maior denominador, ao contrário. Ele está pedindo qual é a menor fração, não a maior, na B. Descreva com suas palavras o procedimento para compararmos frações de denominadores diferentes. Vamos lá. O que a gente faz? Eu tava escrevendo aqui, mas eu buguei comigo mesma. Isso aqui é um V, tá, gente? Devemos encontrar frações. Isso aí é C? Essa aí. Devemos encontrar frações Uhum. equivalentes
de mesmo denominador. Ou seja, a gente transformar as duas frações em frações de mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? Professor, Oi, eu coloquei que multiplicamos a fração pelo número do isso aí. denominador até Da acharmos o outra. igual. Então, multiplicando. Então, o nosso intuito é o quê? É encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador, as duas. Tá? E como é que a gente faz isso? Multiplicando uma fração pelo denominador da outra, né? Fazendo isso, a gente encontra frações equivalentes, não é isso? E o quê? E vice-versa, né? A gente pega uma e multiplica pelo denominador da outra, e pega essa outra e multiplica pelo denominador da primeira fração novamente. Tio, Aí a gente encontra qual é a equivalente. qual é a letra C? Letra C é esse textinho aqui, ó. Devemos encontrar frações equivalentes de mesmo denominador, vírgula, multiplicando uma fração pelo denominador da outra e vice-versa. Pessoal, entrou mais alguém aí depois na aula? Ah, Thiago entrou. Entra só Claudete e 9h20 acabou. 10h20. Não. Estou falando nessa aula aqui agora. Tiago entrou? Thiago. Tá, Thiago Entrou, tá aí? Thiago. Sim, Thiago entrou. Só ele, só, eu acho. Já saiu ele? Não, ele tá aqui. Milena entrou? Não? Hum, Eu entrei. Quem? Felipe. Felipe? Milena não? Miguel não? Miguel não? Mariana? Não. Não. Maria Fernanda? Maria Fernanda, não. Eu acho que ela tá sem celular, que ela tá estudando Eu para as entrei. provas. Maria tá aqui? Tô. Viu quem? Maria Fernanda? Aham, é que eu tô com o celular da minha mãe. Não, tudo Entendi. bem. Então não entraram Mariana, nem Miguel, nem Milena. E os de sempre lá em cima, né? Arthur, Beatriz e Caio. A gente pode assistir mais aulas. Então vamos lá, vamos para o número 8? Podemos? O pessoal já terminou de copiar a 7 aí? Podemos. Podemos sim. Vamos lá. Em certo momento de uma prova de rally, 4 equipes se destacaram na liderança. A Alfa já percorreu. Então já vou colocando aqui, ó. A Alfa percorreu 22, 25 avos da prova. Estrela já percorreu 3/4 da prova. Brasil já percorreu 19, 20 avos da prova. E Júpiter, ó, subiu aí, pessoal. Então vamos lá. E o Júpiter percorreu 4/5. Na letra A, pergunta: qual dessas equipes percorreu a menor distância até o momento? Então nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá atrás, naquela outra questão, que tinham 3 frações. Teve uma outra de 4 também, não teve? Não, só 3 frações.
foi do Márcio, o Vitor e o Sandro, das bolinhas de gude. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Primeiramente, ó, eu observo que 4 é divisor do 20. Estão vendo? Então, eu posso transformar o 4 em 20, multiplicando por 5. Vou encontrar a fração 15 20avos. E o 5 eu posso transformar tanto no 20 como no 25. Vou transformar no 25. E aí ficam 2 com denominador 20 e 2 com denominador 25. Tudo bem? Então, ó, essa é 25, essas duas, e essas duas ficaram com denominador 20. Tá? Então, agora, o nosso trabalho é deixar todo mundo com denominador igual. Tá? Só que se eu multiplicar 20 por 25, vai dar um número muito grande, não vai? Vai ou não vai? Vai, Gente? vai. Então, olha só. Eu posso pegar os múltiplos do 20 e os múltiplos do 25 para ver um que eles tenham em comum. Tá? Então, os múltiplos do 20 são 0, 20, 40, 60, 80, 100 e vai embora. Certo? Os do 25 são 0, 25, 50, 75, 100, 125. Opa, já achamos um igual aqui, não achamos? Ó, Sim. o 100 é comum aos dois, não é? Então eu consigo transformar os dois em 100, não consigo? Hein, gente? Quero saber se vocês estão entendendo. Sim, Eu não consigo transformar tanto 25 como 20 em 100? consegue. Então eu vou fazer isso, vou transformar os dois em 100. Tá? Então todas essas frações eu vou transformar em denominador de 100. Tá? Então o 25 para dar 100 é vezes 4. E o 20 para dar 100 é vezes 5. Ó, 20 vezes 5 e 25 é vezes 4. Então, agora é só efetuar as multiplicações. 22 vezes 4 dá 88, e embaixo tem que dar 100. 15 vezes 5 dá 75, e embaixo tem que dar 100. 19 vezes 5 dá 95, e embaixo tem que dar 100. E 20 vezes 4 dá 80, Ô, e tio, embaixo 100. Oi, eu não entendo muito isso dessa questão aí. vamos lá. Para a gente conseguir comparar as frações de todas essas equipes, primeiramente a gente tem que transformar elas todas em denominadores iguais. Todas as frações têm que ter o mesmo denominador. Só depois que elas tiverem o mesmo denominador que a gente consegue ver quem é maior e quem é menor. Entendeu? Só de olhar para a fração 22 25avos e olhar para a fração 4 quintos, você tem como saber qual é maior? Não tem como. Só dá para saber quando o denominador estiver igual. Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos o quê? Eu não tenho que não entender, cara. Olha só, eu tenho duas frações. Se os denominadores delas estão diferentes, eu não consigo comparar, dizer quem é maior e quem é menor. Por exemplo, eu tenho uma fração 3 quartos e tenho uma fração 4 quintos. Como é que você vai me dizer quem é maior? 3 quartos e 4 quintos. Você vai chutar? Tem que ter um método que ajude a gente a comparar para a gente ter certeza de qual é maior e qual é menor. Não só chutando. Entendeu? Entendeu, Richard? O que eu estou falando? Sim. E o método para a gente fazer isso é transformar elas em frações de mesmo denominador. Então, o que eu fiz? Acho que eu conseguia transformar um no outro, eu fiz. Ó, o 4 eu transformava em 20. Então, eu multipliquei por 5 para transformar em 20. O 5 eu transformei em 25. Então, eu multipliquei por 5 e transformei em 25, que ficou igual ao da primeira. Então, eu fiquei com duas frações de denominador 25 e duas frações de denominador 20. Tá? Depois disso, o que eu fiz? 20 e 25 são números diferentes.
Então, eu preciso encontrar um número que seja múltiplo do 20 e do 25 para poder transformar todas as frações nesse denominador. Então, o que eu fiz? Fui lá no conjunto dos múltiplos do 20 e do 25 e vi que os dois têm em comum o número 100. Ou seja, 100 é múltiplo tanto do 25 quanto do 20. Tá? Fazendo isso, o que eu faço? Transformo todas elas em denominador 100. Então, ó, 25 foi vezes 4 para dar 100 e o 20 foi vezes 5 para dar 100. Então, eu saí multiplicando todas elas. No final, encontrei 4 frações que têm mesmo denominador. Quando elas têm o mesmo denominador, só de olhar agora eu consigo dizer quem é maior e quem é menor. Tá? Aí na letra A ele pergunta qual dessas equipes percorreu a menor distância. Ou seja, qual a menor fração aqui? Hein? Qual é a menor fração, gente? 75? Então, qual é a equipe? Não dá pra ver. Estrela. A equipe Ô tio, de novo, sem fazer a conta, eu acertei. Estrela, tio. Então você chutou, Richard. Matemática não dá para a gente chutar sempre. Você deu sorte que chutou. Mas se é uma prova, eu ia te pedir o cálculo. Cadê o cálculo? O que você usou para determinar que a estrela era menor? Só que os números dela estavam menores? Você não pode comparar dessa forma. Você comparou de forma errada. Por sorte deu certo. Entendeu? Matemática, você tem que provar o que você fez. Não é olhei, eu acho que é esse, pum, chutei, tá certo. Não existe isso. Tem que ter um cálculo. Você tem que me provar o que você fez para determinar que a equipe estrela é a que percorreu menos. Como você me prova que a equipe estrela percorreu menos? Você só prova quando você iguala os denominadores e vê que essa aqui vai ser de menor numerador. Então, a equipe estrela foi a menor fração, portanto, percorreu menos do trajeto total até agora. Entendeu? Não tem outra maneira. Aí na letra B, quais das equipes percorreram mais de 41,50 avos? Para começar, 41,50 avos. Nosso denominador encontrado não foi 100? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar em denominador 100 essa aqui também. Aqui daria 82 centésimos. Então, ele quer saber quais das equipes até agora percorreram mais do que 82 centésimos. Quais foram as equipes que deu mais de 82 aqui? Tem, gente? Mais de 82, ó. Essa aqui é mais de 82? Sim. Sim. Então, vou botar as equipes Acertei de novo. alfa. E qual outra equipe que percorreu mais? Estrela, tio. A estrela foi menos, foi 75. Eu quero mais de 82. É Brasil. 95. Brasil, né, gente? É. Então, as equipes alfa e Brasil percorreram mais do que essa fração que ele pediu, 41,50 avos. Tá bom? Tá bom. Aí vem a letra C. Se esse desempenho se mantiver, qual das equipes tem mais chance de ser a vencedora? A Brasil. Isso aí, Brasil. a equipe Brasil. Beleza, gente? Sim. Então aí nós encerramos por hoje a nossa aula. Quem já terminou já pode ir saindo e até as 9h20. Próxima aula. De vocês, né? Minha, comigo não. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, até a próxima. Tchau, professor. Tchau, amor. Tchau, tio. Tchau, tchau. Fica com Deus.
No Google, Richard. Beleza. Tchau, tio. Não. Tá copiando ainda, Alexandra?